Como é que um aplicativo criado para fraternidades americanas no estilo American Pie, que prometia unir as pessoas, acabou causando o maior desarranjo na economia do namoro que temos notícia? Bem-vindos de volta a uma Massagem Subliminar, e hoje nós vamos falar sobre o Tinder. Na realidade, sobre o efeito Tinder. O efeito que ele causou no jogo do namoro, né? Porque desde que esses aplicativos de namoro saíram, as coisas nunca mais foram as mesmas, e isso foi potencializado com o Tinder. Galera, por favor, deixa o like, se inscreve, principalmente se você quiser que eu continue fazendo conteúdo, porque assim eu tenho uma motivação para continuar fazendo os vídeos. É muito importante para mim, principalmente no começo. Vamos pro vídeo. Para começar, a gente precisa entender como é que funciona o Tinder. Ah, mas eu já sei como é que funciona. Você pensa que sabe, jovem mancebo. O Tinder é uma empresa que pertence ao Match Group, que é criador de grande parte desses aplicativos de namoro do mercado. E o Tinder é o maior sucesso de todos eles. E por que esse sucesso logo de início? Bom, vocês têm que entender que na época, a maioria dos sites de namoro, principalmente os que eram populares, necessitava para você se inscrever que você desse longas descrições e colocasse muitas informações sobre a sua vida, para começar a procurar um match. E depois, muitos desses sites acabaram se transformando mais em blogs obscuros do que em sites de namoro mesmo. O Tinder só pedia o seu nome, uma conta no Facebook e algumas fotos. Não havia checagem nenhuma, qualquer um podia fazer um perfil e iniciar a caçada. Você entrava, colocava suas fotos que achava melhor e apenas passava o dedo de um lado para o outro para dar um match ou uma rejeição e poder ver outro perfil. A facilidade era algo que atraía muito as pessoas. Mas além dessa facilidade, o aplicativo usava também duas estratégias neurocomportamentais. Primeiro, ele criava a sensação de urgência causada por você ter que escolher entre o sim e o não antes de passar para outro perfil. E a notificação e o peculiar barulhinho que o celular faz quando você consegue encontrar um match. Esse tipo de reforço, quando você encontra um match e o celular faz um barulhinho e envia uma notificação, estava sendo usado como um reforço positivo para uma forma de aprendizagem que chama condicionamento operante. But Skinner's pigeon research did not go to waste. He develops a system called operant conditioning. E ela se vale do reforço ou da punição para cada função que o cara faz, né? Repetition leads to reinforcement. Reinforcement to changes in behavior. Através desses reforços ou punições, você estabelece ou não as chances desse comportamento ser repetido no futuro. E a natureza desse processo é determinante para moldar a postura de um indivíduo perante as escolhas que ele vai fazer. Então veja que curioso, esse barulhinho que o celular lançava, com a notificaçãozinha, era muito parecido com o que o psicólogo Frederick Skinner fazia nos seus experimentos. O conceito de condicionamento operante é um procedimento através do qual é modelada uma resposta no organismo através do reforço diferencial e aproximações sucessivas. Resumindo de maneira tosca, você poderia fazer com que um pombo ou um rato fizesse certas tarefas, dando recompensas para esses animais, fazendo com que eles repetissem aquela tarefa, mesmo que não houvesse recompensa depois. Quando a gente consegue um match no Tinder, ele faz um barulhinho, o que é associado com a liberação de dopamina no nosso cérebro. Esse mecanismo, então, se torna um mecanismo de estímulo e recompensa, que é muito parecido com o mesmo estímulo visto em viciados em apostas ou jogos de azar. A jogatina do Tinder vai nos tornando pré-condicionados a esperar mais matches para termos aquela sensação boa de novo, tornando o aplicativo viciante, fazendo com que os usuários tendam a usar todos os likes gratuitos do dia, tornando um jogo atrativo para aqueles que obtêm sucesso ou muito frustrante para grande parte dos usuários que ainda apostam em um jogo que eles não têm chance nenhuma. O Tinder então usa desses estímulos neurais que a gente tem para fazer com que a gente passe mais tempo no aplicativo. Eu vou explicar em seguida por que a maioria das pessoas não tem chance nenhuma. Mas vamos manter esse pensamento da sensação de recompensa do match. A empresa nunca foi muito clara como que eles calculavam os algoritmos dos perfis em destaque, e que tendem a aparecer mais vezes na tela ou nas primeiras vezes, né, que você vai deslizar. Mas após limitar a quantidade de likes gratuitos do dia, a empresa lançou várias extensões pagas ao longo dos anos, para dar destaque no seu perfil,
poder ver quem te deu like e até extensões mais exclusivas, como o Tinder Gold, por exemplo. Para algumas pessoas pode parecer maluquice gastar dinheiro com aplicativos de namoro, mas essa é a aposta furada que as empresas esperam que a gente entre. Veja bem, existe uma competição desigual no Tinder. Na realidade, em todos os sites de namoro existe uma proporção desigual de homens e mulheres, mas no Tinder, em 2020, em pesquisas do Reino Unido e dos Estados Unidos, mostraram que esses países tinham 9 homens para cada mulher no aplicativo. Faz sentido que em um terreno tão desigual, você queira que seu perfil se destaque dos demais, ou então poder ver quem te curtiu, porque isso já salvaria algum tempo. Mas por que é uma batalha perdida? Os números reais, gente, eles são avassaladores. O que os dados do Tinder nos mostraram? Que apenas 20% dos homens têm algum tipo de sucesso no aplicativo. 60% dos homens têm uma baixa quantidade de matches, uma média de 30 matches a cada 4 anos. E 20% dos homens praticamente não encontram ninguém. Só que em detrimento desses dados dos homens, 80% das mulheres conseguem números considerativos de matches, e as 20% que menos conseguem, ainda conseguem resultados comparáveis aos homens medianos. Isso eu acho que todo mundo já ouviu, a famosa regra do 80-20. No Tinder, 80% das mulheres disputam 20% dos homens. Essa porcentagem nos mostra uma coisa muito desigual. No topo 5% dos homens, você concentra 30% dos likes femininos. Cara, 5% dos homens têm 1/3 de todos os likes que as mulheres deram no aplicativo. Isso é a chamada hipergamia. E essa é a grande subversão econômica sexual que nós temos hoje. De modo bem grosso, 80% das mulheres têm a chance de se relacionar com 20% dos homens mais atraentes. 30% das mulheres ainda têm chance com 5% mais atraentes dos homens. Usando a mentalidade do jogo do Tinder, supondo que as pessoas tenham uma personalidade razoavelmente tolerável, não existe motivo para você sair com uma pessoa menos atraente do que a outra se você tiver a chance. E isso é hipergamia. As mulheres estão cada vez mais tendo chances com homens que elas não teriam acesso antes. Falando friamente, uma mulher de beleza considerada mediana pode ter acesso a um dos homens mais bonitos do país, se ela morar numa capital e usar o Tinder. Isso não é exagero. E por mais que você possa argumentar falando que isso é possível para os homens também, não é o que a realidade mostra. E nesse ponto a gente tem uma inversão do jogo. Quando você encontra esses homens extremamente atraentes, muito versados nesse jogo do Tinder, e que podem se dar ao luxo de escolher uma mulher para cada dia do ano, se eles quiserem, vocês conseguem perceber que um pequeno grupo de homens vai se relacionar com a maioria das mulheres do Tinder? Isso é praticamente um harém moderno? 20% dos caras têm acesso a 80% das meninas. Enquanto os outros 80% dos caras que usam o aplicativo alimentam essa loucura comprando planos e microextensões para aparecer em destaque, achando que eles vão ter alguma chance. Obviamente que isso se estende para a vida real também. Na realidade, o Tinder é a racionalização total dos ritos de acasalamento humano. Ele pula toda aquela parte da apresentação, de você ter que chegar na pessoa, conversar com a pessoa, ver se ela tá afim, convencer ela, tudo aquela coisa, para um ato mecânico, que praticamente significa: se eu te dei um like, a possibilidade da gente transar é muito alta. Então você tem esse mecanismo de 8 ou 80 de interação, e primariamente baseado na aparência da pessoa. E como ele é baseado na realidade, ele traz dados detalhados de comportamento e preferências amorosas, e a gente pode tirar algumas conclusões disso. Primeiro, o Tinder virou uma plataforma de arrancar dinheiro de homens solitários e que não entendem que não é a falta de destaque que vai deixar eles sem matches. É só ele mesmo. É essa fantasia que muitos homens têm, que eles acreditam que eles não conseguem ficar com meninas porque eles não sabem conversar com elas, ou por não usarem uma tal frase de efeito, ou usarem um chaveco, que existe uma técnica correta. A verdade é que na maioria das vezes, o cara nunca teve a chance e nunca teria. Tipo, esse cara imagina que se ele tivesse 10 minutos com a Gisele Bündchen, ele pegaria ela só no chaveco. Segunda conclusão: dadas as possibilidades de livre mercado de escolhas, as mulheres tendem a escolher mais pela aparência do que os homens. Algo relativamente conhecido por qualquer homem hétero que tenha sobrevivido até os 15 anos de idade, mas que era debatido antes. O Tinder nos mostra que 80% dos homens é quase que completamente esquecido.
justamente pelo acesso aos homens mais atraentes que o público feminino tem. E esses homens mais atraentes não dariam esse acesso à maioria das mulheres se eles se importassem com a aparência igual elas se importam. Terceira conclusão: a ilusão de que todo mundo tem acesso ao sexo. Esse movimento de que é fácil conseguir parceiros sexuais vem se intensificando com o passar das décadas. Embora a gente tenda a acreditar que os jovens estão fazendo mais sexo, recentemente foi mostrado que não. A gente pensa, né, que a juventude, por estar falando mais de sexo, por ter banalizado o ato sexual, está transando mais. Mas a realidade é que não. Muitas notícias e muitas pesquisas, eu peguei uma da BBC, mostrou que em 30 anos, essa é a geração de 18 até os 29 anos que menos está fazendo sexo. O que aconteceu, na realidade, foi uma banalização do sexo e uma inflação nos grupos que fazem sexo, mas uma diminuição relativa do todo. Como assim? Algumas pessoas estão tendo muito acesso ao sexo, enquanto outras pessoas não estão tendo acesso nenhum, a maioria, na realidade. Homens de 18 a 23 anos são os que menos tiveram intercurso sexual nos últimos 30 anos. Em média, eles estão tendo 1 a 2 intercursos por ano. As mulheres também tiveram a média um pouco aumentada de diminuição de sexo, mas menos que os homens. O que nos mostra que realmente tem um grupo pequeno de homens com a vida sexual muito ativa, enquanto a maioria dos homens não tem acesso ao sexo. E quando a gente para pensar nisso, a gente conclui que um grande número de mulheres está se relacionando com os mesmos homens. E daí vem o nome pejorativo da plataforma Tinder, que é o rodízio de pessoas. Eu vou deixar o desfecho ainda para outro vídeo. Eu estou planejando falar um pouco sobre o que eles chamam de Sheconomy, que é a economia da mulher. E uma pesquisa da Morgan Stanley acabou mostrando que em 2030, pelo menos 45% das mulheres de 25 a 44 anos vão estar solteiras. E o que isso vai causar de impacto na economia global? Só para falar um pouco sobre isso, a Morgan Stanley ela faz umas pesquisas para investidores, né? Depois que essa pesquisa saiu, o mercado de pet shops, principalmente relacionado a gatos, explodiu. O que nos leva a muitas perguntas, né? A gente acha que é livre para fazer as escolhas de mercado e tal, e que esse aumento dos pet shops é uma coisa natural. Só que até que ponto é natural? E até que ponto existe uma manipulação de mercado para que as pessoas fiquem mais solteiras ou comprem mais produtos de pet shop? Interessante pensar isso. Até a próxima, gente!